pessoal, tudo bem com vocês? Está começando o 19º episódio do Quebrando as Linhas, o podcast oficial da Entre Linhas Gestão Esportiva. Eu sou Cláudio Henrique e estou aqui com Gabriel Bonafina para mais um episódio. Fala, Gabriel. Semana cheia, hein? Fala, Cláudio. Fala, pessoal. Sempre uma satisfação estar aqui, um prazer. Para mais um episódio do Quebrando as Linhas, esse podcast que eu tenho um carinho imenso, né? E hoje recebemos o João Abel, que é repórter e social media do Estadão, colunista da seção de esportes do Estadão também, e autor do livro Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol, e coautor do livro O Contra-Ataque. Bom, foi uma conversa muito bacana sobre comunicação e redes sociais no esporte. E ele trouxe um pouco um panorama e sua perspectiva desse mercado, né, de comunicação, de como é essa profissão de social media, como é que é trabalhar com isso, quais são as nuances, enfim, foi um papo bem legal. Se quiser ouvir mais, continua aqui com a gente, né, na verdade. Mas antes de irmos para o episódio, Cláudio, como sempre, por favor, dá os recadinhos para o pessoal. Beleza. Então, semana passada nós realizamos o nosso WebConnect, na terça-feira passada. E nós conversamos sobre plataformas digitais e seu potencial na promoção de experiências aos seus fãs. Assim, foi uma conversa muito massa, enriquecedora. Se você perdeu, confere lá no nosso canal do YouTube. Nós recebemos o Thiago Petroc, parceiraço da Ataque Marketing, além da Inês, que faz um trabalho muito bacana na assessoria de comunicação do esporte em Recife, e também o Márcio McCulloch, que está assumindo a direção de comunicação da NBB. Então foi um papo massa, a gente aprendeu muito. Gabriel teve a incumbência lá de mediar essas férias, mas foi muito massa o papo. Recomendo demais. Na verdade, a gente recomenda demais esse conteúdo e esperamos que vocês deem o seu joinha e se inscrevam no nosso canal para os próximos conteúdos que vamos lançar na nossa plataforma. E no último sábado, que a gente teve presente lá no Circuito Sports Tech, na Arena de Pernambuco, foi produzido e organizado pelos parceiros do Fute Hub, da Brasil Sport Tech e do Sports Network, o Gabriel Liberati. Ah, foi um papo massa, foi muito bacana. Mais uma vez o Gabriel deu show de bola mediando lá um papo sobre mercado, educação, tecnologia e esporte, né? Então, foi plantada uma sementinha aqui em Recife sobre inovação Sport Tech, e eu acredito que vão dar bons frutos, não é não, Gabriel? É isso aí, Cláudio. Foi uma semana bem cheia, com o Conecta e o Circuito Sports Tech, mas muito satisfatória, né? Foi um evento muito legal. Esse no sábado passado, lá na Arena de Pernambuco. Foi muito bem produzido, foi tudo lindo lá. E a gente fica muito feliz e honrado, ficamos muito felizes e honrados de poder participar, né? De poder contribuir um pouco com esse movimento e com esses eventos. A gente acredita muito na questão do mercado crescer para a gente crescer também. Então, quanto mais players e mais pessoas trazendo propostas como essas é fundamental. Bom, foi muito legal, né? Eu particularmente tive lá mediando. Eu, como falei lá e repito aqui, não tinha nem roupa para estar no meio de profissionais tão gabaritados e tão bacanas, mas eu espero que tenha sido legal o papo. Para quem quiser ver, é só ir lá no YouTube do Circuito Sports Tech. E foi um papo sobre educação, tecnologia e esportes, né? E é isto. Em novembro tem um evento deles. É um pouquinho longe de onde a gente tá, né? Aqui em Recife, mas se Deus quiser, imagine se a gente conseguisse ir para lá, seria show de bola, hein, Cláudia? Opa, com certeza. Com certeza a gente pra gente seria um prazer estar lá conversando sobre Sport Tech e oportunidades, né? Esse é um mercado que tem oportunidade demais de se trabalhar,
Eu acho que vale muito a pena estar ligado no Summit. Vale muito a pena dar uma olhadinha lá e conferir tudo que rolou na edição que rolou lá em Fortaleza e aqui em Recife, lá no canal do Sportec Brasil. E também um outro, um outro, uma outra sugestão que eu tenho aqui para você que está ouvindo é ouvir o nosso podcast passado, onde nós recebemos o Gabriel Liberati e a Débora Saldanha, e eles falaram um pouco sobre o propósito por trás desse movimento, né? Então, vale muito a pena, dê seu play. Depois de ouvir esse episódio, claro, você volta lá e dê o seu play e confira um pouco sobre o que está rolando nesse universo Sports Tech e as oportunidades podem surgir, não é isso? Isso aí, Cláudio. E também fica a dica aqui, né, do nosso outro parceiro que também está envolvido no circuito como um todo e no evento principal em novembro, que é o Foot Hub. Temos nossa coluna lá, né, que sai toda a primeira quarta-feira do mês. Então, toda a primeira quarta-feira do mês a gente está escrevendo lá sobre marketing, comunicação, enfim. E lá tem muita coisa de tecnologia também, vale a pena. E só para reforçar aqui, né, Cláudio falou na semana passada, mas você pode estar escutando isso daqui a um mês, um ano. Então, enfim, estamos gravando isso aqui no finzinho de setembro de 2021. É, só para deixar uma marca aqui de data para a pessoa se situar. Mas é isso aí. Simbora para o episódio, Cláudio. Agora, toca a vinheta. João Abel, obrigado por ter topado participar do nosso 19º episódio do Quebrando as Linhas, para falar um pouco sobre a tua perspectiva individual e como tu vê o panorama atual de comunicação em redes sociais, principalmente dentro de um grande veículo como o Estadão. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter um papo muito interessante porque são dois mundos que se conectam bastante, né? A informação junto com o mercado de marketing e de comunicação. E, assim, vai ser um papo massa e eu estou muito empolgado. Seja muito bem-vindo para esse papo, cara. Obrigado, eu que agradeço o convite, Cláudio. É um prazer poder falar com vocês. Tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Isso aí, João, reforçando aqui o que Cláudio falou, né? Muito obrigado. Segunda vez tu aqui na casa, digamos assim, né? Casa virtual. Obrigado por estar aqui com a gente. É sempre bom trazer profissionais que a gente acompanha, que a gente admira também. E você é um deles, obviamente, né? E para começar a conversa aqui, eu queria fazer o que eu faço todo episódio, né? Pedir para tu contar um pouquinho da tua vivência profissional, da tua trajetória, a tua história, enfim, sinta-se à vontade. Bom, hoje eu trabalho no Estadão, na equipe de redes sociais, mas eu comecei a trabalhar com jornalismo efetivamente em 2015, ainda na faculdade, com assessoria de imprensa. E a partir de 2017 eu entrei no Estadão como estagiário. Lá dentro eu fiz de tudo, né? Desde caderno de decoração até passagem por editorias de esporte, política, durante o curso de trainee, que eu também fiz lá dentro. E depois fui contratado fixo desde 2019 para a equipe de redes sociais, que era uma coisa que eu já tinha alguma experiência, né? Até da própria assessoria de imprensa. E pessoalmente também ser um heavy user de redes sociais, então eles já conheciam um pouco da minha aptidão para isso, então acabei sendo contratado fixo e estou lá já há 2 anos e meio, um pouco mais de 2 anos e meio aí na equipe de redes, trabalhando com o pessoal. E além disso, já que o Gabriel citou que é a minha segunda vez aqui, além de trabalhar com redes sociais do Estadão, também hoje sou colunista de esportes do jornal. Depois de ter escrito um livro sobre homofobia no futebol, que foi exatamente o tema do nosso primeiro debate, né? A primeira vez que eu tive aqui com vocês. Então, basicamente é isso, assim, a minha trajetória ela é bem curtinha, mas com muita experiência já, eu acredito. Com certeza, com certeza. Já tem um livro lançado. Tu tem quantos anos, João? Desculpa perguntar. Eu tenho 24, fiz 24 em maio agora.
Olha aí, já tem um livro publicado com 24, não é para tantas pessoas, não. Além de toda a sua trajetória, né? Ele foi foi inclusive um trabalho que eu fiz de conclusão de curso, né, na faculdade. E aí eu já acabei publicando depois da faculdade. Então por isso que foi uma coisa assim bem precoce mesmo. Interessante. Eu ia deixar isso mais para o final, mas aproveitando a bola aqui, como surgiu assim essa. Já era uma linha de pesquisa que tu tinha na faculdade e desenvolvesse isso no TCC, e como surgiu essa ideia de transformar num livro mesmo, né? Pegar toda aquela estrutura acadêmica e transformar nisso para o mercado editorial. Isso, é. Eu já tinha uma perspectiva de escrever sobre esse assunto, né? Na verdade, mesmo durante a faculdade, nos jornais, laboratórios e coletivos da faculdade, eu já escrevia sobre essas questões mais sociais relacionadas ao futebol. E essa é uma questão muito específica que me chamava a atenção. E aí o meu trabalho foi pesquisar no último ano de faculdade todo esse contexto e escrever o livro, né? Em jornalismo varia muito, né? Mas no meu caso não foi exatamente uma linha de pesquisa porque não foi uma coisa muito acadêmica, né? Foi um livro-reportagem realmente. Então é uma coisa mais de apuração, entrevista e até um pouco pesquisa também, né? De certa forma, acervo histórico, enfim, para conseguir escrever o livro. Então foi assim que acabou surgindo a ideia. Interessante, interessante. Eu realmente não, não sei como é que é o processo em si, né? Eu queria te perguntar justamente para entender um pouquinho mais. E aí, outra coisa que eu queria entender é, na verdade, o que é que o social media faz, né? Porque eu, particularmente, eu sou da área de comunicação também, né? Mas eu não sou jornalista, eu sou formado em publicidade. E às vezes, por exemplo, a gente vê uma vaga de emprego que o social media tem N funções e acaba sendo diversas vagas dentro de uma vaga só, né? É aquela vaga Frankenstein que algumas pessoas falam. Mas o que realmente faz um social media, né? No teu caso e na tua visão de um modo geral. Então, o social media realmente ele precisa ser muito completo, né? Isso que você falou é muito verdade. Tem vagas que pedem um zilhão de coisas. Então, acho que no geral você precisa saber de muita coisa, mas varia de vaga para vaga o que necessariamente você vai fazer, né? Hoje, por exemplo, como social media do Estadão, está dentro do meu papel cuidar de hoje 5 contas de rede social do Estadão, claro, junto com toda a equipe de social medias do Estadão. Essas 5 redes sociais são Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram e TikTok. Agora, isso é o Estadão. Até alguns meses atrás, a Folha, por exemplo, que é o principal concorrente do Estadão, não tinha conta no Facebook. Na verdade, eles tinham, né? Mas não usavam, né? O Facebook deles era inativo, eles decidiram deixar o Facebook por um momento, por conta do engajamento do Facebook, eles entendiam que não era algo que fazia sentido para eles. Então, naquele momento, o social media da Folha não tinha que se preocupar com o Facebook. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que, por exemplo, eles se preocupam com o WhatsApp, com disparo de notícias por WhatsApp e Telegram, que é uma coisa que não está no nosso escopo de social media no Estadão. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: varia de empresa para empresa, né? Eu peguei 2 empresas jornalísticas e aí você imagine, enfim, uma agência de marketing ou, sei lá, qualquer tipo de empresa que tenha contas em rede social, que basicamente hoje praticamente todas têm. Mas vai variar muito, né? O que é pedido de cada funcionário. Mas você precisa ter um conhecimento muito forte de todas essas redes. E, na minha opinião, assim como eu disse no começo, que é algo que eu faço, acho que você precisa ser um usuário bastante entendedor, né, dessa linguagem de rede social. Esse é o primeiro passo, assim. Mas no geral é isso que você falou mesmo. As vagas elas são bastante. Você tem que fazer bastante coisa, né? Você precisa saber de bastante coisa. Interessante. Isso que tu falaste, principalmente da estratégia das estratégias que são utilizadas, né, por parte dos canais de comunicação, dos grandes veículos de comunicação,
Eu achei bem interessante, principalmente esse lance do usar o WhatsApp para disparar informação, uma, um formato, uma estratégia que eu realmente não imaginava. Eu realmente só queria saber se é algo bem. Se bem que é uma coisa que a gente discute muito aqui, né, eu e Gabriel, quando a gente vai fazer alguma estratégia de evento, de curso, enfim, e qual é onde é que a gente tem mais assertividade para entregar, sabe? Onde a gente consegue entregar mais conteúdo para Uhum. para quem nos acompanha, para quem se interessa pelo nosso conteúdo, enfim. Porque a gente sabe que existem algumas redes que hoje não estão tão usuais, né? Tu falaste também do Facebook, e hoje em dia muita gente tem deixado de lado, ou então tem usado o Facebook meio que como se fosse um espelho de conteúdo, né? Às vezes você publica no Instagram de um jeito e o Instagram ele já joga no Facebook do mesmo jeito. Então é engraçado até. É, eu pessoalmente nem uso mais não uso mais o O Face. Facebook tá meio esquisito. É meio complicado usar. Eu realmente é uma plataforma que eu não sei se eu posso dizer que ela caiu um pouquinho de desuso ou se é muito questão do avanço também das plataformas, assim, principalmente porque, por exemplo, ultimamente assim, eu vou fazer uma confissão. Há alguns episódios atrás, no episódio que a gente conversou com Débora aqui sobre a importância digital e tudo mais, ela citava sobre o TikTok, né? Tipo, poxa, não sei o que, e eu lembro que eu dizia, meu irmão, eu nunca usei o TikTok. Aí, eu, tipo, vou baixar pra ver. E, tipo, hoje em dia eu acho que eu tenho visto mais TikTok do que outras redes sociais, interessante. E o Twitter, né? O Twitter é uma rede que eu acho que, às vezes, ela é muito boa pra, assim, ela é muito boa pro bem e muito boa pro mal, às vezes. Mas, assim, o TikTok ele é uma ferramenta que eu tipo, fiquei. Caramba, eu pensava que eu não ia cair nessa aqui. E acabei, tipo, ficando, poxa, de vez em quando eu tô lá, olhando alguns vídeos, olhando alguns conteúdos. É muito interessante, principalmente como ele conseguiu me prender, né? Eu nem imaginava. O TikTok acho que ele é a rede social do momento, assim. Pra gente, ele ainda não é uma rede social prioritária, a gente entende, eu digo Estadão, né? Mas tenho certeza que para outras empresas é uma rede social muito importante. A gente tem já uma base de mais de 500 mil seguidores lá no TikTok, o que é bastante, assim, a gente construiu isso desde 2019, mas embalou mesmo esse ano, a gente começou a produzir mais conteúdo lá. E acho que é uma rede que a grande diferença, a grande sacada do TikTok é que o algoritmo do TikTok é muito bom, né? E é uma rede que quando você entra, você se depara com conteúdo de pessoas que você não segue. E essa é uma lógica que outras redes sociais não usavam. Não nesse sentido tão direto de você entrar no app e já se deparar com conteúdo de pessoas que você não segue. Né? Você entra no Instagram, você vai ver a timeline, lá são pessoas que você segue. Facebook é a mesma coisa, Twitter é a mesma coisa. O TikTok tem uma aba ali que ele chama de para você. Ou seja, é um conteúdo personalizado que ele te entrega, independente se você segue ou não aquela pessoa. Mas ele entende que você gosta daquilo e te entrega. E aí, se você quiser seguir, aí é uma escolha sua. Né? Mas essa questão do algoritmo do TikTok é muito importante, porque acho que é o que faz a grande diferença e é o que o Instagram está tentando, de certa forma, copiar um pouco agora. E o TikTok, além disso, eles têm uma grande base de marketing por trás, né? Assim, eles são o app mais baixado do mundo, pelo menos no ano passado, foram o app mais baixado. E a base deles de marketing é muito forte. O TikTok é impressionante, assim, se você há uns meses atrás eles estavam anunciando o Jornal Nacional, né? Era TikTok oferece Jornal Nacional. Eles estão nas placas de publicidade dos principais campeonatos de futebol do mundo. A Eurocopa era só TikTok nas placas de publicidade.
Hoje, os dois principais garotos propaganda, os dois últimos, né, na verdade, porque eles já tiveram vários aí, mas os dois últimos, Galvão Bueno, eles fecharam um contrato com o Galvão Bueno para fazer uma propaganda de TV, e o Emicida. Então eles são muito agressivos, eles estão buscando trazer todo mundo para dentro, inclusive jornais, né? Eles entram em contato com cada um dos jornais, cada uma das empresas falam, ó, vocês não querem entrar, produzir conteúdo aqui, é uma coisa que está crescendo. E eles estão conseguindo, eles estão atraindo muito influenciador para dentro dessa rede, muito jornal, muitas empresas, praticamente todo mundo já está lá dentro. E quem não tiver ainda, acho que está perdendo um pouco do bonde aí de redes sociais, porque realmente eles são, nesse momento, eles estão com um maior hype, assim, né, em relação a Facebook e Instagram. Verdade. E é interessante porque eu acho que, como tu falou no começo, assim, ele muda um pouco a lógica, entre aspas, né, de outras redes sociais, né, em relação até a métricas e tudo mais. E aí eu trago até mais em questão de conteúdo, porque eu também sou um consumidor do TikTok, eu consumo bastante. E é engraçado você ver, por exemplo, alguns crossovers que você não imagina em outras redes, ou então talvez não façam tanto sentido, mas, por exemplo, a questão das famigeradas dancinhas, ou então tem TikToks que são só de fofoca de esporte. E assim, muita gente pode achar que isso é besteira, mas isso é também um nicho de mercado, né? Assim, tem gente que consome aquilo, e então eu acho que ele abre um leque bem interessante para marcas, para como o próprio Estadão e marcas também dentro do esporte, né? Só queria apontar isso. Eu acho que o TikTok, inclusive, ele é muito bom exatamente para quem é bem nichado, assim, sabe? É uma coisa que, inclusive, a gente tem dificuldade no Estadão, porque o Estadão é um jornal com várias editorias, né? Política, esporte, cultura, gastronomia, enfim, e a gente publica de tudo ali dentro. E no fim das contas a gente consegue um engajamento legal. Mas assim, a pessoa não tem uma linha que ela vai saber, ah, isso aqui eu vou entrar no Estadão e vou ver isso. E no TikTok tem muito isso, assim, sabe? De perfil de viagem, perfil de comida, enfim, tem coisas ali muito nichadas. Eu lembro que tinha uma época que aparecia na timeline, às vezes, perfis de pessoas que produziam camiseta. Então, a pessoa desenhando na camiseta. Ou a pessoa tinha um perfil de um cara que fazia cartaz de preço de supermercado. Sempre aparecia na minha timeline, porque era muito perfeito o desenho que ele fazia, né? A tipografia ali. Então, uma coisa tipo, muito, muito específica que se fosse em outra rede social, ninguém ia dar a mínima. E no TikTok aquilo faz muito sucesso. Então, esse italiano, que eu sempre esqueço o nome dele, não sei se vocês já viram, que ele meio que pega vídeos do TikTok, né, de pessoas ali fazendo coisas que elas poderiam fazer de uma maneira mais fácil, e ele simplesmente dá de ombros assim. Ah, sim, vi sim. Então, e ele, cara, ele tem mais de É 10 milhões de seguidores, assim, o fazendo Kaby vídeos. Lemming, né? Eu não sei se eu disse, eu não sei se eu Leme, disse a Kaby pronúncia Leme. certa. Eu também não faço ideia. Só sei que, assim, Muito bom. ele é muito hypado, e, assim, ele descobriu um jeito de uma coisa, assim, ele faz todos os vídeos, praticamente todos, né? Ele, de vez em quando ele faz uma coisa diferente, mas todos são muito parecidos. E o algoritmo vai entendendo que a pessoa quer assistir aquilo e acaba fazendo muito sucesso, enfim. Então tem de tudo lá dentro, né? Essa questão das dancinhas ainda hoje é uma coisa muito forte lá dentro, mas é, acho que também já está até um pouco ultrapassado, assim, você pensar, quem ainda pensa o TikTok como app de dancinha, acho que talvez um ano, 2 anos atrás fizesse sentido, mas hoje em dia não faz mais sentido, sabe? No começo eu via muita gente, muita empresa, muito jornal entrando e era aquela dancinha de apontar as coisas, né? Você fazia uma lista de coisas e ficava apontando. Hoje em dia isso não faz mais sentido, o algoritmo não entrega mais isso porque os vídeos hoje são muito mais interessantes, né? São muito mais bem produzidos, enfim, você tem que ter um outro tipo de linguagem também. Fora o detalhe que alguns torneios e algumas
plataformas elas têm se apropriado também do TikTok, vamos dizer assim, para transmissão, né? A gente tem a transmissão da Copa do Nordeste, que acontece também no TikTok. Algumas partidas são transmitidas lá. A gente teve Série C também sendo transmitida lá e teve uma transmissão também da Supercopa da Alemanha. Teve um jogo entre Borussia e Bayern que eles fizeram a transmissão pelo TikTok e com a tela completa, assim, a tela em formato, vamos dizer assim, o celular em pé, né? Que é aquela tela em pé, assim, que tipo, foi algo super Uhum. diferenciado e A gente falou do TikTok lá no comecinho, né? Acho que foi ano passado, né, Gabriel? Acho que a gente fez um post sobre o TikTok como ele sendo uma ferramenta que a gente deveria ficar de olho e eu fui tentar. Não fui querendo me render no começo, mas a gente vai vendo como a plataforma vai avançando com o passar do tempo, né? E realmente é uma plataforma que eu acho que ainda tem muito para entregar. É engraçado essa evolução das redes sociais e a gente já fica esperando qual vai ser a próxima. Essa é uma coisa importante, né? Para todo social media é saber se adaptar, porque a qualquer momento pode surgir uma coisa diferente, enfim, e cada rede social também vai ganhando atualizações, né? Então você tem que meio que ir surfando a onda, assim. E às vezes são ondas que tem mais a ver com você e às vezes não. E aí você tem que se adaptar da mesma forma. Então, João, eu queria entender, na verdade, como é que foi essa questão do jornalista, pelo menos não todo jornalista, né, mas muitos jornalistas acabaram tendo que se adaptar a esse ambiente digital, a profissão de social media também, a função de social media, com muitas mudanças em veículos de imprensa, de um modo geral, e veículos de imprensa esportiva. Então, a gente vê até hoje em dia muitos jornalistas que a gente acompanha em canais de TV produzindo seu próprio conteúdo em seus canais próprios e fazendo, você acaba tendo diversos pontos de contato. Eu queria entender tua visão em relação a isso e perguntar como é que tu vê essa questão do multitasking, né, que a gente comentou até no começo. Eu acho que isso varia de jornalista para jornalista. Alguns se adaptaram muito bem a essa questão, tanto que alguns, inclusive, deixaram a sua função de jornalista tradicional, assim, vamos dizer, né? Entre aspas, e passaram a se dedicar só a esse tipo de conteúdo criado para rede social, ou criado para o YouTube, ou, enfim, para outras plataformas. E alguns nem tanto, alguns são mais, especialmente eu que trabalho em jornal impresso, consigo ver bastante essa diferenciação. Tem repórteres que são realmente repórteres de jornal impresso, de um jornalismo muito tradicional, e outros que conseguem se adaptar bem. O ideal hoje é que o jornalista saiba ser multitask, como você falou, né? Que saiba fazer muito bem, produzir muito bem conteúdos para diferentes tipos de mídia. Agora, às vezes a pessoa consegue sobrepor um pouco essa falta de ser multitarefa com, sei lá, às vezes ela tem fontes muito boas, ou ela tem uma capacidade de escrever muito interessante. Então, às vezes você tem que compensar um pouco com isso, né? Mas varia de jornalista para jornalista. Agora, as novas gerações que estão chegando, elas meio que já saem um pouco embutidas com isso, porque é natural até da vida delas, né? Então, elas trazem isso que é da vida delas para dentro do trabalho delas, porque elas já são nativas digitais. Então, isso vai cada vez mais se tornar algo naturalizado, né, para essas pessoas que estão entrando agora no mercado, porque já faz parte da vida, então não tem muito por que deixar de incorporar também no seu trabalho como jornalista. E isso acho que só ajuda, né, a divulgar o conteúdo que você produz, enfim. Mas ainda hoje, com essa mistura de gerações, eu acho que varia bastante. Massa. Eu tenho uma pergunta aqui que, na verdade, uma coisa que me veio aqui agora. É, como é que tu vê, já que tu estava falando da questão dessa questão
se, vamos dizer assim, se adequar à rede social e tal. Como é que tu vê essa coisa do o tom de voz, né, para falar em determinado tema, principalmente dentro do esporte, né? Quando a gente tem, eu realmente a gente vê, por exemplo, essa questão do estagiário, às vezes tem uma linguagem mais zoeira e tal. Como é que tu vê essa questão do tom de voz, principalmente quando a gente vai falar sobre jornalismo, sobre notícia, né, e tal. Como é que tu vê esse movimento da linguagem mais zoeira também? E quais as consequências dessa visão que as pessoas têm assim do estagiário? Porque muitas vezes a gente acaba dando eu não sei se posso dizer isso de fato, né? Mas meio que a gente acaba dando uma liberdade para que o leitor se torne zoeiro também com a gente e tal. Então muitas vezes a gente acaba tendo que ter um jogo de cintura, alguma coisa, e isso é uma parada que o social media ali também tem que ter o, o molejo, né, para poder dosar ali numa situação ou outra, porque eu acredito que é o que tem que ter realmente ali, né? Principalmente quando você entra nesse lado da zoeira ali, do estagiário e tal. Mas primeiro, como é que tu vê esse movimento de estagiários crescendo por aí? Como é que tu vê essa como é que tu vê as consequências, né? Vamos dizer assim. Então, isso é interessante porque quando eu comecei a fazer jornalismo, e isso acontece com muitas pessoas, na verdade, que começam a cursar jornalismo, no início elas entendem, e eu também entendia que o jornalismo era uma coisa bastante séria, né? E é algo sério, né? Você lidar com notícias todos os dias, mas sério no sentido de que você precisa ser imparcial e não deixar se levar pelo entretenimento ou enfim, né? Pelo viral, que hoje em dia é muito forte nas redes sociais e tal, né? Então você não pode se deixar levar por isso. Hoje em dia eu acho que eu já tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que eu tinha, inclusive, professores que me diziam que jornalismo e entretenimento não se misturavam. Eu discordo hoje disso e acho que, inclusive, uma parte do meu trabalho hoje é tornar as notícias, conseguir passar as notícias de certa maneira de uma forma um pouco mais leve, para as pessoas, me utilizando um pouco da linguagem da internet, essa linguagem que você está chamando de linguagem de estagiário, né? É interessante, de vez em quando chega assim algum comentário via rede social, esses estagiários e tal. A nossa equipe não tem estagiários, são todos é, contratados CLT, mas quando a gente faz alguma zoeira é sempre, o estagiário caprichou hoje, mandou bem estagiário, não sei o quê. Como se realmente fosse uma coisa que só o estagiário pudesse fazer, mas não, é uma linguagem que está sendo incorporada para dentro da estratégia das empresas, sabe? Das empresas de mídia e de jornalismo. E que eu acho muito bem-vinda, porque, como eu falei, eu acredito hoje em dia que você pode sim misturar jornalismo e entretenimento usando duas palavras que todo mundo deveria usar para qualquer coisa na vida, né? Bom senso. Precisa ter bom senso para tudo. Às vezes, em determinado momento, você vai passar um pouco do ponto e aí alguém vai falar que você passou um pouco do ponto e isso vai te ajudar a aprender para ocasiões futuras. Já aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer social media que trabalha com jornalismo, né? E assim você vai se moldando, você vai sabendo até mais ou menos onde você pode ir, que tipo de linguagem você pode usar. Hoje em dia eu já tenho muito claro para a maioria das coisas qual é a liberdade que eu tenho de brincar com aquilo. Então, mas isso é uma casca que se constrói muito pessoalmente, vai de cada pessoa e vai de cada veículo, né? Eu sei que, por exemplo, alguns veículos são muito mais liberais para esse tipo de linguagem do que o Estadão. Agora, a gente, por exemplo, a gente tem um programa de stories, que é o que eu produzo, o Drops no Estadão, diariamente, é, que é algo que
no jornalismo pouquíssimas pessoas fazem, acho que a gente foi um dos primeiros a fazer, e até hoje a gente faz muito bem e sempre com uma grande liberdade para usar essa linguagem, né? A famosa linguagem do estagiário. Então, buscar meme, buscar referência de cultura pop, enfim, de linguagem que esteja rolando no meio do esporte, por exemplo, ou algum meme que esteja rolando no meio da política, a gente tem essa liberdade. Agora, isso varia muito de ambiente para ambiente e de pessoa para pessoa, até porque cada um tem a sua bagagem de cultura dessa linguagem do estagiário, sabe? Eu uso muito Twitter, por exemplo, né? E quando eu tô rolando a minha timeline do Twitter, fora do meu horário de trabalho, inconscientemente eu tô criando uma bagagem para o meu horário de trabalho, porque eu vejo alguma coisa ali que eu posso linkar e tal. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu, como uma pessoa que usa muito rede social, especialmente Twitter, que eu acho que é onde estão que é onde está mais forte essa linguagem aí das redes sociais, eu acho que eu acabo criando um pouco dessa referência de uma maneira mais forte. Mas varia muito, varia de pessoa para pessoa e de empresa para empresa também. Uhum. Eu achei interessante, principalmente porque a gente falou sobre estratégia e, mais uma vez, eu acredito que tem muito dessa questão de também você ter esse saber bem aonde ou com quem você vai falar, né? Essa coisa de ter bem definido esse lance do público-alvo direitinho e tal, para fazer parte da estratégia da comunicação, né? Eu acho que desde de um veículo de comunicação, como uma empresa ou qualquer outro qualquer outra organização que procura se comunicar, né, com o público, eu acho que realmente tem que procurar entender para poder falar da forma que vai chegar ali ao seu público da forma que ele quer ouvir, né, vamos dizer assim. Porque às vezes a gente encontra, eu acho que eu já debati algumas vezes com o Gabriel internamente sobre para aí esse time aqui querendo dar uma de engraçado agora, botando negócio de estagiário aqui. Tipo, mas o papo é meio nada a ver, ou então o post é meio muito dissonante assim e tal, enfim. E eu acredito que tem muito a ver com essa Uhum. parada também, de você ter a estratégia de saber falar com o público aquilo que ele quer ouvir, né? Eu acho que sim, a gente se preocupa muito com qual é o nosso público, né? A gente entende que isso varia também de rede social para rede social, né? Acho que a gente entende que o público do Instagram é um público mais jovem, o que talvez não seja necessariamente. A gente sabe que tem pessoas de meia idade e de idade avançada que também usam o Instagram e o TikTok. A minha mãe, por exemplo, usa muito TikTok. Então, mas a gente tem uma noção geral, né, do público de cada rede e do público de uma maneira geral, né? Então é muito importante, a gente tem essa noção, inclusive não só em questão de idade, mas até mesmo questão de afinidade política ou sobre quais times a gente deve priorizar, enfim, quais times a gente deve falar ou quais assuntos são mais interessantes. Acho que acho que é primordial, saber o público-alvo é algo primordial e a gente trabalha muito com isso. Perfeito, perfeito, João. E aí, aproveitando isso que tu falou, na verdade, eu queria saber como se mensura o teu trabalho, né? Quais são as métricas que são pré-estabelecidas, digamos assim? Qual a relação que tu e teu trabalho têm com os dados, né? Eu queria entender mais ou menos como se metrifica um sucesso de um post, de um vídeo, enfim, o que quer que seja, né? Eu imagino que vá muito além de uma curtida, de um comentário. Sem dúvida, isso cada post tem. Acho que a gente sabe muito bem quais são os posts que são feitos para viralizar, quais são os posts que são feitos para alcançar um determinado tipo de métrica. Eu gosto muito de analisar estratégias de redes. Então, mais uma vez, eu acho que isso é muito do perfil de cada social media. Tem social media que é muito bom na linha de frente, né?
fazendo post, tendo ideia de como publicar. Eu gosto muito de analisar métricas, de analisar o que está por trás de todos os posts, né? Vamos dizer assim. Então, até para que eu consiga entender o que é que está me entregando mais engajamento, né? E no que eu posso apostar mais, como produzir um post de uma maneira que as pessoas queiram levar isso para outras pessoas, né? Porque no fundo esse é o primeiro engajamento mais importante, né? Você me perguntou como mensurar. O share, o botão de share vai ser sempre o botão mais importante, né? O botão de like muitas vezes é o botão que as pessoas vão ver, especialmente no Instagram, né? Mas o share é o que vai te trazer, muitas vezes, é o que vai levar o seu conteúdo, na verdade, muitas vezes, para pessoas que não te seguem, né? Então, ele é sempre o engajamento mais importante. Aí, cada rede social tem o seu tipo específico de engajamento. Tem posts que são feitos no Instagram, que a gente sabe que são posts que as pessoas vão salvar para ver em determinado momento no futuro. Então, sugestões de, não sei, de conteúdos culturais ou algum tipo de informação que elas achem relevante salvar para ver depois. E tem posts que são feitos mesmo para terem dezenas de milhares de likes, a gente sabe disso. Em geral, a gente entende que a gente precisa distribuir as coisas que são mais relevantes, mas em geral também a gente apela para essa questão do viral, que é fundamental, né? Você precisa levar o seu conteúdo para outras pessoas. Então, acho que é um pouco daí de como a gente mede esse engajamento. E aí uma questão, e aí partindo mais para a prática de como a gente faz isso, no Estadão especificamente, isso também vai variar de empresa para empresa, tá? Mas no Estadão especificamente, a gente olha muito as métricas de Twitter Analytics, de Instagram Analytics e do próprio site com Google Analytics e com o Chartbeat, que é uma ferramenta que eu acho que outros jornais também usam, que ajuda a mensurar o que está sendo mais lido naquele momento e num determinado período. Então são alguns das plataformas, né, vamos dizer assim, que a gente usa para mensurar o nosso alcance. Bacana, assim, acho que foi interessante tu ter trazido essa visão, assim, depende muito da proposta que o seu post, ou que seu post não, né, que não se resume só a post, mas depende muito da proposta que o conteúdo que você está trazendo tem, né? E aí eu até emendo essa pergunta com outra, que aí vai mais com tua atuação, por exemplo, na tua coluna no Estadão Esporte, que é voltada, né? Na verdade, é a política, diversidade e cultura. Tem como mensurar nesse caso, assim, porque a gente sabe que além de desempenhar, digamos assim, números, aquilo ali vai trazer um impacto também direto em diversas pessoas, né, que podem estar lendo e se identificando ou mudando sua percepção. Então, como é que funciona isso para tu? Tipo, se tem como mensurar esse teu trabalho mais voltado para essa área de diversidade, cultura, política, tudo isso envolvendo o esporte, né, claro. Então, acho que cada jornalista, eu pessoalmente, quando eu publico as minhas colunas, eu tenho essa preocupação de entender como que elas estão performando. Só que eu acho que isso é uma coisa que eu tenho porque eu também sou social media. Eu não sei se os repórteres do jornal eles costumam fazer isso, eu imagino que não. Imagino que pouquíssimos fazem. O que deveria ser mais frequente, inclusive. Acho que essa é uma falha que muitos jornalistas têm hoje em dia, jornalistas que estão no meio digital. Né? Muitos não, mas alguns têm essa falha, né? De publicar o seu texto e simplesmente depois que publicou não entender como ele performou, né? Se ele foi distribuído em rede social, se, enfim, se ele estava na homepage do site, como que ele pode melhorar o título dele para sair um conteúdo, para que aquele conteúdo seja mais compartilhado e necessariamente as pessoas cliquem mais naquele conteúdo e consigam ler o texto completo. Em determinado momento, eu acho que o título, em determinados casos, ele é mais importante até do que você precisa focar mais
né, e gastar um tempo maior, às vezes com um bom título, tá? Conteúdos digitais. E aí você pode pensar, eu estou falando de título de matéria de jornal, mas você pode transpor isso para chamada de um post de Instagram ou de uma ação de marketing, enfim. Mas falando de matérias, né, de reportagens, o título é muito fundamental e a forma como aquilo é distribuído também, né, nas redes sociais. Então eu pessoalmente olho muito para os meus conteúdos, que como você falou, eu escrevo sobre política, cultura e diversidade relacionada ao esporte. E todo o texto meu eu tenho essa curiosidade de saber como que ele performa, né? E acho que todos os jornalistas deviam ter. O que eu percebo a partir dos meus textos é que é muito difícil, assim, de estabelecer uma média de como eles vão. Acho que varia muito do assunto. Tem assunto que é mais quente e tem assuntos que são mais específicos, que às vezes algumas pessoas só vão ler, mas são várias métricas, né, que podem te dizer o que é um texto que foi bem sucedido ou não. Tem textos que podem ter um número pequeno de visualizações às vezes, mas eles garantem um número maior de conversão de assinaturas, por exemplo, né? Então é um tema que atinge menos pessoas, mas aquelas pessoas estão tão interessadas que elas vão lá e assinam o jornal só porque o texto é sobre aquele tema. E tem outros textos que às vezes são sobre um assunto que é muito difundido em outros jornais, então as pessoas às vezes até têm mais cliques, mas não tem tanta conversão. Então são várias métricas que a gente tem que olhar, né? E isso eu acho que não só para o jornalismo, mas para outros, outros segmentos também. Massa. Ô João, tu já estivesse, vamos dizer assim, tu estagiaste no ESM Marketing Esportivo, certo? Eu dei uma olhada aqui no seu LinkedIn. Tu estagiaste no... Isso, Boa. isso. Na SM foi a primeira assessoria de imprensa que eu citei no começo foi a SM. Eu trabalhei na ESM entre 2015 e 2017. Eu trabalhei lá, eu trabalhava com assessoria de imprensa especificamente do Palmeiras aqui em São Paulo. Então todo o conteúdo de rede social e de site do Palmeiras aqui em São Paulo. Que eram os clientes, né? A ESM tem uma série de clientes de clubes de futebol a times de vôlei ou às vezes atletas mesmo, enfim. Então a minha função era trabalhar especificamente com esse gerenciamento de conteúdo do Palmeiras, que era um dos clientes. Massa. E aí a minha pergunta é, tu sentiu alguma diferença, talvez, não sei, quando tu saiu desse, desse estágio, onde tu falava, vamos dizer assim, do outro lado da história, né? Por exemplo, quando tu fala de dentro de uma instituição, ou então por uma instituição, e aí tu se viu como repórter no Estadão falando sobre o clube, mas por uma outra ótica, né? Vamos dizer assim. Tu sentiu alguma diferença ou, vamos dizer assim, era a mesma coisa, vamos dizer assim. Não, acho que é bem diferente quando você troca, quando você vai pro outro Uhum. lado, né? Eu especificamente eu não trabalhei com como repórter da editoria de esportes no Estadão. Eu cheguei a escrever matérias já para a editoria de esportes, mas assim, ser repórter, oficialmente repórter de esportes do Estadão, eu nunca fui. Então, no dia a dia, eu, não sei, eu sei que o Estadão tinha um jornalista setorista do Palmeiras. Hoje em dia, essa coisa de setorista também nem existe mais dentro de jornais. Eu acho que talvez em televisão talvez até exista, eu não sei, mas dentro de jornal não existe mais. Você cobre de tudo. Mas antigamente tinha setorista de cada clube, né? E imagino que é um trabalho bem diferente, porque quando você está do lado da assessoria, em geral, você tem que trabalhar pela imagem do clube, né? Ou da empresa que você está assessorando, da pessoa que você está assessorando, enfim. Né? E quando você é jornalista, você não tem esse tipo de vínculo. Você
simplesmente precisa reportar aquilo que está acontecendo, né? Um exemplo claro, eu lembro em 2015, acho que foi em 2015, o Palmeiras tomou uma goleada da Chapecoense, acho que foi 5-1. O título que eu escrevi para a matéria do site do Palmeiras é completamente diferente do título que saiu nos jornais. Nos jornais saiu vexame, vergonha, esse tipo de adjetivo. No site do Palmeiras era uma coisa do tipo: Palmeiras é superado pela Chapecoense e ponto, assim. E aí o texto descrevia ali muito, de uma forma muito sóbria, sem corneta, Uhum. o que tinha sido aquele jogo. Então é completamente diferente. É diferente, você está do lado da assessoria e está do lado da redação. Interessante isso. E é por isso que eu quis trazer esse ponto de vista, porque eu acho que é importante a gente, quando a gente fala aqui, a gente fala com muita gente que às vezes está buscando seu espaço e às vezes tá querendo entender como é que funciona o mercado, né, todas as suas vertentes, a comunicação e a jornalismo é um mercado que é muito efervescente assim e traz muito interesse do público. E às vezes as pessoas realmente têm essa coisa de que achar que a comunicação é realmente deve ser deve funcionar do mesmo jeito, né? Tanto de um lado quanto do outro, vamos dizer assim. E dentro desse processo, eu acredito que produzir, editar conteúdo, essas coisas, foi foi uma coisa que, com o tempo, tu foste aprendendo ali, desenvolvendo. Aquela coisa do que a gente falou até em outros episódios, que às vezes a turma vê o glamour, mas não vê o corre, né? Que é de desenvolver todo esse conhecimento técnico, prático de ferramentas, assim. É como tu aprendeu, assim, a desempenhar isso na área. Foi no feeling, foi aquela coisa de vou pegando aqui o bizu de como é que faz uma coisa ou outra aqui na rede social e acompanhando, né, a evolução, como a gente foi falando aqui, ou, sei lá, fosse mais técnico, fosse buscando mais conteúdo aqui para estudar mesmo e tal. Eu, pessoalmente, eu vou muito no meu feeling e na minha percepção e acho que você precisa sempre ter uma mescla das duas coisas. Você precisa ter esse feeling, se você não tiver uma experiência, né, como eu já citei aqui na nossa conversa, uma bagagem de usar a rede, entender como ela funciona, saber o que é que performa melhor ali, você vai acabar não conseguindo produzir coisas tão interessantes. Então, muito disso tem a ver com o meu próprio entendimento, né, pessoal dessas plataformas e tal. E acho que vamos dizer assim, uns 20%, uns 10%, enfim. São coisas que eventualmente eu aprendi com alguém me ensinou uma determinada técnica, ou eu fiz um curso específico para entender aquilo. Mas no geral é muito feeling de entender e de processar. E aí quando você processa, aí aquilo fica na sua mente de, ah, não, esse aqui é uma estratégia interessante, ou esse aqui é um aplicativo bom para editar vídeo. Essa é uma forma interessante de fazer um post no Instagram. Enfim, aí você vai meio que criando ali a sua bagagem mesmo de ferramentas, né? De como fazer essas coisas. Mas para cada pessoa acho que funciona de uma maneira. Tem pessoas que vão aprender muito fazendo cursos e tal. E tem outras que vão meio que. Não é necessariamente um autodidata, mas enfim, vai meio que pegando durante a prática, né? Que foi uma coisa que eu pessoalmente acabei fazendo. E tem muita coisa que hoje em dia eu ainda não sei exatamente como fazer, mas eu sei fazer uma boa quantidade de coisas relacionadas à rede social, claro. Interessante tu trazer isso, porque eu acho que reforça muito aquela questão de não existir uma fórmula, né? Vai muito do processo de cada um, assim, como cada pessoa desempenha melhor e funciona melhor. Acho que foi legal tu ter trazido isso. E aí, João,
queria te agradecer aqui. A gente já está caminhando para o final. Vou só pedir uma perguntinha final, né, para tu, mas já adiantando aqui meus agradecimentos, nossos agradecimentos, na verdade. Acho que foi bem bacana o papo. Eu, particularmente, por não nunca ter atuado como social media, enfim, eu tinha bastante curiosidade e interesse na área e eu vou sair daqui aprendendo mais sobre. E aí, o que eu vou te pedir só, na verdade, é tuas referências e se tu tem alguma dica aqui para o pessoal, né? De conteúdo, enfim, de profissional e quais referências tu tem nessa área de comunicação e de social media também, se quiser. Então, eu tenho algumas referências, assim, a maioria das minhas referências são do próprio jornalismo, né? Então, para quem se interessa por enveredar nessa área especificamente de redes sociais para jornalismo, primeiro eu vou convidar as pessoas a conhecerem o conteúdo que a gente produz no Estadão. A gente tem uma equipe bastante reduzida de 6 pessoas, né? Um editor e 5 social medias, mas a gente consegue produzir bastante coisa. Vídeos no TikTok, enfim, posts interessantes no Instagram. Então, a primeira coisa, convido vocês a conhecer o nosso conteúdo. E aí, eu acho que tem algumas referências especialmente até de veículos de fora. No TikTok, por exemplo, o Washington Post, acho que recentemente chegou a 1 milhão de seguidores no TikTok. E eles têm uma conta muito específica com um cara que faz todos os vídeos do Washington Post e são super bem produzidos, assim. E todos numa pegada meio bem-humorada, sabe? De criar uma cena ou, enfim, alguma coisa relacionada às principais notícias. Então, acho que o Washington Post é uma boa referência no TikTok, mas tem muita gente fazendo um trabalho bom lá dentro. O UOL tem uma conta muito boa no TikTok, enfim. E para as outras redes sociais, eu acredito que a gente tem boas referências no Brasil também, mas vale ficar de olho também no que está sendo feito lá fora, né? O New York Times tem uma conta, acho que com quase ou com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, então é sempre importante você entender o que tá rolando também nos veículos de fora para trazer esse tipo de conteúdo. E a gente acaba também tendo referências de influencers, né? Enfim, de pessoas que produzem conteúdo para o Instagram e que não são necessariamente do, do jornalismo, mas que às vezes produzem conteúdo de uma maneira, né? Vídeos muito curtos ali, explicativos, e que às vezes te ajudam a entender que você consegue também incorporar esse tipo de conteúdo para dentro do jornalismo tradicional, vamos dizer assim. Então acho que é meio que ficar ligado nessas contas e tal, e pegar as referências e ir testando, né? Rede social é muito de tentativa e acerto ou erro, né? E aí você vai meio que moldando a forma como você acredita que é a melhor estratégia para o seu tipo de conteúdo, né? Que muitas vezes, como eu falei, varia muito, né? Não só jornalismo, mas enfim, para outros setores também. E aí, aproveitando aqui também para fazer o jabá do teu livro, né? Ele está disponível para compra, certo? Eu tô vendo aqui no site da editora Primeiro Lugar. Sim, está disponível para compra no site da editora Primeiro Lugar, o livro físico. Quem quiser pode entrar edprimeirolugar.com.br. Lá tem, na verdade, diversos livros sobre esporte, futebol, enfim. E também está disponível na versão e-book, para quem preferir, na Amazon. É só pesquisar por Bicha na Amazon ou no site da Primeiro Lugar que vai encontrar o livro. Show. Muito massa, João. Cara, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui, colaboração e, poxa, todos os insights que tu passou pra gente.
Foi muito massa, vai agregar bastante para quem está ouvindo e para a gente também, porque a gente também faz às vezes de social media aqui na Entre Linhas, então a gente vai pegar um pouquinho desses bizus que tu deu para a gente. Tuas redes sociais também, se o pessoal quiser te seguir, como é que faz para te encontrar, João? É João Abel Underline no Twitter e no Instagram. Show! Então, poxa, mais uma vez, muito obrigado. Foi massa e a gente espera ter aqui você para conversar outras coisas. A gente gosta bastante de estar conversando e estar discutindo os assuntos que são inerentes ao mercado e a gente te acha um super profissional que a gente quer ter você conosco aqui outras vezes. Isso, eu que agradeço o convite e fico à disposição aí para outras conversas. Vamos conversando e espero que tenha sido aí de alguma ajuda, enfim. Sei que é super interessante, super rico esse universo de redes sociais, então é uma conversa que se estende. Então a gente vai sempre trocando figurinhas. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Quebrando as Linhas. Muito obrigado pelo seu play e seu tempo dedicado a estar aqui conosco e te esperamos no próximo episódio. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, segue a gente aí, rapaz. @Somos Entre Linhas no Instagram e no Facebook, no Twitter e no Medium, @entrelinhasge. E no YouTube, LinkedIn, é só procurar Entre Linhas Gestão Esportiva, bem facinho, você nos encontra por lá. Beleza? É isso aí, nós ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Este podcast foi editado e gravado pela Entre Linhas Gestão Esportiva.